E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URGS de 2015 que fala sobre lançamento oblíquo, uma questão então sobre cinemática. A questão diz o seguinte: em uma região onde a aceleração da gravidade tem módulo constante, um projétil é disparado a partir do solo, em uma direção que faz um ângulo alfa com a horizontal, conforme representado na figura abaixo. Então, uma situação inicial ali. Assinale a opção que, desconsiderando a resistência do ar, indica os gráficos que melhor representam, respectivamente, o comportamento da componente horizontal e da componente vertical da velocidade do projétil em função do tempo. Então a gente quer nessa ordem, componente horizontal, componente vertical da velocidade do projétil em função do tempo. Beleza. Qual é a ideia? O que a gente faz então nessa situação? Primeiro vamos lembrar, deixa eu botar uma corzinha aqui diferente, vamos lembrar o seguinte: ela tem a velocidade de lançamento ali, que é a velocidade real, digamos assim, do objeto, que é o que a gente geralmente chama de V, V0 aqui, velocidade real. Porém, para a gente poder analisar esse movimento, a gente está falando de uma situação de lançamento oblíquo. O que vai acontecer? Ela vai fazer uma trajetória oblíqua devido ao movimento C, nesse ângulo, onde basicamente o movimento oblíquo ele é dividido em dois, que é um movimento para cima e um movimento para frente. Para frente, o que nós temos? Para frente nós temos um movimento onde a gente vai considerar o tempo inteiro como um MRU, tá? E para cima, no caso para cima e para baixo, na vertical, a gente tem um movimento que a gente vai considerar como um MRUV, um movimento retilíneo uniformemente variado. Uma subida e uma descida, na verdade. Bom, então a ideia é essa: a gente tem a componente horizontal, que eu vou chamar aqui de Vx, que basicamente é uma velocidade constante. Por quê? Porque na horizontal a gente tem que considerar o movimento o tempo inteiro como constante. A ideia é essa, ele vai constantemente para frente. Tá? Então sempre que a gente estuda uma situação de lançamento oblíquo ou lançamento horizontal, a gente tem que ter essa ideia de pegar o movimento e dividir em dois: um movimento para frente e um movimento na vertical para cima e para baixo. Tá? O movimento para frente ele sempre vai ser um MRU, sempre vai ter uma velocidade constante. E a primeira coisa que a gente quer é justamente isso: qual é a componente horizontal desse movimento na velocidade? A componente horizontal tem que ser uma velocidade constante. Tá? E aí constante a gente tem algumas opções ali, como a alternativa, o gráfico 2 e o gráfico 4, são dois gráficos que mostram a velocidade constante, tá? Só que daí a gente tem que se ligar no seguinte: a gente tem um eixo vertical e um horizontal representando como se fosse um plano cartesiano. E pelo que a gente está vendo, o movimento ele é para a direita, onde para a direita a flechinha aqui está indicando o sentido positivo do movimento. Então a minha velocidade ela tem que ser constante e para o lado, vetorialmente, para o lado positivo desse plano cartesiano. Por isso que essa aqui não vai poder ser, tá? Mas simplesmente porque a gente já tem ali uma coordenada, digamos assim, um plano de coordenadas para a gente se guiar. Tá? Então a primeira situação é isso. Por que eu fico com o gráfico 2 então? Justamente por isso, porque ele me mostra uma velocidade constante em função do tempo e ela está acima do eixo, que indica um valor positivo para a velocidade. Olhando as alternativas, eu já tiro então a alternativa A, já tiro a alternativa D e já tiro a alternativa E, porque eu quero primeiro a velocidade horizontal e daí só tem a B e a C mostrando esse gráfico. Aí a gente vai para a segunda, agora vamos para a vertical. O que eu posso falar sobre a componente vertical? Bom, vamos lembrar que é um movimento de subida e depois um movimento de descida, ambos em MRUV, onde a aceleração presente é a gravidade, que aponta sempre para baixo. Aí, o detalhe então é o seguinte: todo movimento de subida, o que a gente vai ter? Uma desaceleração, A gente vai ter uma velocidade inicial, que eu vou chamar de VY, tá? Ela vai desacelerar até zero e depois ela vai cair a partir do repouso, digamos assim, até novamente acelerar uma outra velocidade ou a mesma se o plano for horizontal. A questão é que a gente tem uma situação então onde a velocidade ela diminui e depois aumenta em sentidos contrários, Daria para ver por aí o gráfico. Tá? Outra forma também que a gente pode ver, que a gente pode se ligar, é o seguinte: quando a gente estuda um MRUV, a parte de gráficos, o gráfico da velocidade, ele
tem que ser necessariamente, né, uma reta crescente ou uma reta decrescente. Por quê? Porque quando a gente estuda o MRUV, a gente tem que lembrar que a velocidade, o gráfico da velocidade, né, a velocidade ela depende dessa função aqui, que é uma função afim, onde a velocidade ela tem uma relação linear com o tempo. E aí, funções afins, a gente sabe então que o gráfico ele vai ser desenhado como uma reta crescente ou decrescente. Se o aluno está ligado nisso, e a URGS tem essa característica de cobrar muito esse tipo de análise qualitativa, né, ele consegue ver o seguinte: dentre as opções que sobraram, eu tenho a opção gráfico 5 ou gráfico 3. O gráfico 3, ele me mostra uma parábola, ele não me mostra um gráfico reta, né, um gráfico de uma função afim. Então o gráfico 3 ele não pode ser. O gráfico 5, que é o que sobrou da outra opção, ele está me mostrando uma função afim, ó, uma reta decrescendo. E faz sentido essa reta decrescer? Faz, ó, porque a velocidade ela começa num valor y. Esse valor y, né, deixa eu escrever aqui bonitinho, v num valor y. Esse valor y ele decresce até zero, ó, que seria exatamente o momento onde chega no lugar mais alto, e começa a aumentar esse valor para um valor negativo. Então começa num valor positivo y e termina num valor negativo. E o que representa o sinal negativo, positivo? Lado, né? Ó, que representa ele subir e depois ele descer, conforme a gente viu ali no desenhozinho que eu fiz lá no início. Então é uma questão que envolve muito análise qualitativa, né, dos gráficos, tanto de MRU quanto de MRUV. E aí, com isso a gente fica então com a resposta da alternativa B, né, para essa questão. A componente então horizontal ficaria com esse aqui e a componente vertical ficaria com esse aqui. Resposta certa, alternativa B para essa questão. Então, espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.